Fala pessoal, aqui é a Lígia Pimentel, eu sou diretora executiva da Agrifato e recebi da Serviçal a missão de compartilhar com vocês um panorama para o mercado pecuário para esse próximo período aí. E essa é uma ação, né, da empresa que representa aí o comprometimento dela junto aos clientes para estar próxima, para prestar um bom serviço, para deixar os clientes informados, mesmo nesse momento em que a gente não pode estar junto, né? Então, a pandemia acabou afastando todo mundo, prejudicou muito, principalmente os eventos presenciais, tá certo? Então, esse vídeo é para reforçar o comprometimento da empresa em deixar vocês bem informados, em estar próximos de alguma forma, tá certo? Através dessa ação aí, que visa deixar todo mundo informado sobre o mercado. Também queria agradecer a empresa pela confiança em colocar a gente aqui como os responsáveis por essa mensagem, tá bom? Então queria falar para vocês aí um pouquinho do que foi, para falar sobre um pouquinho também do que será, né? Nós tivemos aí em 2020 um ano muito exuberante em termos de preços, mas infelizmente não só do boi gordo, mas também dos custos de produção, né? Então nós tivemos aí um ano bastante desafiador. Começando a falar principalmente da reposição, nós tivemos um ano muito pressionado para o bezerro, valores nominais recordes sendo alcançados pela primeira vez, chamando muito a atenção. E em contrapartida, né, quando o preço do bezerro sobe muito, a gente já sabe o que acontece, mas não custa aqui repetir. O interesse na produção de bezerros aumenta e esse interesse ele reflete em abate menor de fêmeas, né, versus o total abatido no país. Então nós tivemos uma proporção de fêmeas menor, né, dentro dos abates totais. Os abates totais que já caíram ao longo de 2020, né, como resposta aí à crise econômica que nos acometeu, certo? Mas o que nós temos é uma construção de virada de ciclo pecuário para a fase de alta, né? Essa retenção de fêmeas, ela já começou em 2019, em resposta a esses bons preços dos bezerros, tá certo? Só que ela aconteceu de uma maneira muito discreta em 2019, né? Ela teve agora uma continuidade, esse movimento ele continuou em 2020 de uma maneira mais intensa, de modo que foi muito interessante. A participação das fêmeas nos abates em 2020, ela caiu ao menor nível desde 2010, ou seja, o menor nível dos últimos 10 anos. Isso mostra a força, o ímpeto do bezerro em motivar os pecuaristas a manter as vacas e as novilhas, as fêmeas, nos pastos, né, para a produção da reposição. Então, basicamente, nós tivemos esse cenário, né? Nós sabemos que ciclo pecuário não vira de uma hora para outra, então nós precisamos de mais um ano de reforço desse movimento, que seria 2021, né, para que nós de fato construíssemos uma capacidade produtiva maior de animais e víssemos aí as consequências dessa retenção se refletirem sobre os preços futuramente numa virada de ciclo para a fase de baixa. Então, em primeiro lugar, nós continuaremos muito provavelmente em 2021 retendo fêmeas, tá? Participação baixa de fêmeas nos abates, ainda interesse, principalmente por parte de alguns produtores, em investir na cria, né, como um movimento residual, já que já se pegou uma pressão nesse movimento, seria um movimento residual, né, e altos custos para a reposição. Então a reposição ela ainda não deve arrefecer de maneira consistente, sólida em 2021, tá certo? Então essa é uma primeira constatação que a gente pode traçar aí para 2021, tá? Isso faz com que a relação de troca permaneça apertada, tá certo? Então a relação de troca vai continuar dureza. Tem muita gente que já está se questionando, será que eu confio esse ano ou não? Né? Será que eu invisto aí num animal caro, um custo nutricional altíssimo, né? Sendo que lá na frente o que o mercado me mostra, me projeta, não paga conta? Então tem muita gente colocando o pé no freio, né? E isso pode enxugar a oferta mais ainda lá na frente, pode acabar atrapalhando aí a oferta de animais para além do ciclo pecuário que já enxuga a oferta naturalmente. Então nós temos aí, muito provavelmente também, uma relação de troca ainda bastante apertada. Ela pode até melhorar um pouquinho, né? Mas vai ser uma coisa muito sutil. Historicamente ela vai continuar bastante apertada, tá certo? Nós temos que o abate de bovinos no Brasil ele deve permanecer estável em relação a 2020 ou até mesmo sofrer uma leve queda.
O que nós vivenciamos nesse início de ano são alguns fatores aí bem interessantes que levam a gente a projetar isso, né? Nós estamos inclusive até projetando, ajustando a nossa projeção. Então nós temos em primeiro lugar o ciclo pecuário que já enxugou, né, a oferta de animais. Ou seja, vamos falar que faltou bezerro em 2020. Se faltou bezerro em 2020, vai faltar boi gordo em 2021. Não tem como a gente pular essa etapa do bezerro. Então ele diz muito pra gente sobre o que vai acontecer com o preço do boi gordo lá na frente. E esse é um primeiro ponto. O próprio ciclo pecuário, ou seja, uma falta sistêmica de animais, né, prejudicando aí a oferta em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, nós tivemos uma estiagem muito acima da média, né, muito severa no final do ano passado. Então prejudicou sobremaneira a recuperação das pastagens agora nesse início de safra. Mesmo que agora esteja chovendo, a gente tem as pastagens recomeçando aí o ciclo, né, recomeçando a ciclar, partindo de um patamar muito mais baixo em termos de qualidade, né, em termos qualitativos. Então isso também deve favorecer a falta de animais, né, a dificuldade de engordar os animais a pastos, de recomeçar o ciclo, esse ciclo sazonal, que a gente fala de ciclo anual, não o ciclo pecuário, mas o ciclo sazonal, nesse início de ano, né? E, por fim, algo que eu já citei, mas que a gente vai colocar dentro de um outro contexto aqui, né, que é, se a gente está com o preço da reposição bastante alto, o custo dos insumos nutricionais superou a variação do preço do boi gordo, né? Ou seja, o custo subiu mais do que o boi, atrapalhando a margem. E lá na frente a gente não consegue ver por quanto vai vender o boi, ou seja, não tem muita margem sendo precificada nos contratos futuros. Nós temos aí, como consequência, muita gente retardando a compra da reposição, deixando a fazenda um pouco mais vazia, diante da insegurança de tomar, incerteza ou até mesmo medo de tomar algum tipo de prejuízo com essa operação, tá certo? Então nós temos uma questão aí que também deve favorecer o enxugamento da oferta por falta de investimento na engorda intensiva em alguns momentos. Nós estamos sentindo isso nesse começo de ano. Não necessariamente essa é a resposta certa para todas as propriedades, né, para todas as empresas rurais, mas sim é algo que tem deixado o pecuarista muito apreensivo, né, por conta do aumento dos custos, inclusive dos custos dolarizados e tudo mais, tá certo? Quando a gente fala de consumo doméstico, aí precisamos falar um pouco do lado da oferta, que vai estar enxuta, né? Falamos dos custos de produção, também já dei uma pincelada, acreditamos que os custos vão continuar bastante sustentados. A China tem comprado muita soja, né? Nós temos aí um estoque de passagem de milho um pouco combalido por conta dos problemas climáticos que tivemos no ano passado, a quebra de safra. Isso acaba enxugando o estoque de passagem, então a gente já começa um pouquinho combalido. E essa puxada que a China está dando na demanda de soja brasileira vai puxar consigo o milho também, fora o dólar, que também está muito sustentado, está segurando aí no quadro fiscal complicado brasileiro e acaba mantendo os custos de produção também sustentados, tá bom? Quando a gente fala agora de consumo, o consumo doméstico ele deve continuar mais ou menos estável, talvez um leve crescimento focado no segundo semestre pela recuperação econômica brasileira, mas o primeiro semestre ele vai ser prejudicado pelo fim do auxílio emergencial, muito provavelmente. Ainda precisamos ver se a Câmara aprova, tá certo? Mas o fim do auxílio emergencial ele viria num primeiro momento para complicar o consumo, tá? E num segundo momento, a recuperação econômica ela traria um pouquinho mais de emprego, um pouquinho mais de renda e uma ligeira melhora do consumo de carne bovina no Brasil. Quando nós falamos de mercado internacional, é que a gente deve ver algum crescimento um pouco mais robusto, né? Talvez aí de 3 a 5%, tá? Por quê? Porque a China vai continuar demandando, né? E muitos países fora da China, que foi a grande estrela das importações ao longo de 2020, os outros países, eles reduziram, os principais países importadores, eles reduziram seu volume de carne bovina brasileira comprado. Por quê? Porque eles também sofreram com a crise econômica internamente, né? E crise econômica faz cair o consumo de carne bovina. Então, Egito, Estados Unidos, Chile, nós tivemos a Itália, nós tivemos a Arábia Saudita, que sofreu com problemas aí de petróleo, com o preço do petróleo, que causou crise econômica também. Todos esses países reduziram o consumo doméstico de carne bovina, né, e consequentemente as importações. E a recuperação desses países pode fazer com que as exportações cresçam juntamente com a manutenção do apetite chinês, pelo menos ainda em 2021.
Resta saber se a gente vai conseguir abater animais suficientes, né, para dar conta dessa demanda externa crescente, né, pensando em crescimento. Se a gente não for capaz de aumentar o volume de abates aqui, pode ser que a gente não veja esse crescimento nas exportações, mas mesmo assim isso significa um mercado enxuto, né, pouca oferta, e significa também preços da arroba sustentados, tá certo? Então esse é o nosso panorama de mercado para 2021. Gostaria novamente de agradecer o convite, gostaria de colocar aqui a Agrifato à disposição, tá certo? E deixar um grande abraço a todos. Estamos no começo, ainda estamos no começo do ano, então um bom ano e contem conosco. Até já!